Você já percebeu que a gente tem opinião sobre tudo? Que não existe assunto que a gente não comente, não existe assunto que a gente não saiba, mas no final a gente sabe muito, mas sabe muito pouco de muito, e por fim não sabemos nada. E este é um dos males que a internet causou, pelo menos um deles. Quando nós percebemos que podemos opinar sobre tudo. Você consegue falar da guerra que está acontecendo no mundo, você consegue falar da política do Brasil, mas também da política da Europa. Você sabe dizer por que o dólar está desvalorizando nos Estados Unidos e você também sabe dizer por que as vacinas têm ou que não têm que ser aplicada. Você sabe por que o diesel aumentou no Brasil e também você sabe da vida da sua vizinha, ou colega, ou da pessoa do seu trabalho e por aí vai. No final, você sabe sobre tudo e você consegue opinar sobre tudo. E quão chato e sobrecarregante, ou sobrecarregado, sabe? Você ter que saber sobre tudo e querer opinar sobre tudo. Até pouco tempo, eu me lembro, quando eu era pré-adolescente e criança, a gente reconhecia que não sabíamos de muitas coisas. Então, quem era de uma área X comentava de uma área X, e às vezes por hobby, gostava de dar um palpite hora ou outra, e algo que ela não sabe. Mas agora não é assim. Com a internet, a gente tem a falsa impressão que a gente sabe de tudo. Mas no fundo, se você cavar, a gente não sabe de nada, sabe? A gente consegue comentar, dar um palpite sobre várias coisas. Ah, vou palpitar sobre comunismo. Ah, vou palpitar sobre aquilo. Mas nunca paramos para poder pegar um livro de qualquer autor que a gente critique ou seja fã para ler e, de fato, definirmos as nossas posições, porque estamos tão sobrecarregados em saber de todas as coisas que nos tornamos pessoas cheias de informações desconexas e sem opiniões fortes. Dificilmente a gente vai ver debates e discussões entre opiniões diversas com grande valor. Por quê? Porque as pessoas elas nem sabem por que elas discordam. Elas só discordam porque viu um meme na internet ou viu uma notícia e leu uma manchete e elas vão discordar por aquilo. Mas no fundo, talvez, se elas lessem, se elas tirassem um tempo para reconhecer e conhecer o que elas dizem acreditar, elas mudariam de opinião. Quem sabe? Até mesmo mudariam de lado, sabe? Tem um conteúdo na internet que eu acho muito interessante, que é quando coloca, não lembro agora o nome, Spotniks, alguma coisa assim, que eles sempre colocam uma pessoa sentada na rua, com uma placa lá, com uma opinião um pouco polêmica, e a outra pessoa pode sentar e debater, né? Falar o porquê que ela discorda dela, e o outro fala por que ele acha aquilo, e vai construindo uma ideia. E sério, sempre, em todos que eu vi, olha que eu vi muito, sempre. Aquelas pessoas que estão passando na rua e sentam para discordar, elas conseguem só dar umas frases bem repetidas e clichês do porquê que elas discordam, mas se espremer um pouquinho, todas as vezes que elas são espremidas, elas já ficam totalmente contraditórias, totalmente incoerentes. E esse é o reflexo da gente, sabe? Esse é o reflexo da nossa sociedade hoje, não só do Brasil. Eu acredito realmente que é um reflexo do mundo. A gente discorda, a gente acha várias coisas, tem opinião sobre tudo, mas no fim a gente tá sabendo de nada, sabe? Teve um que eu achei super interessante, que era um cara criticando o funk, falando, o funk é ruim, e ele achava isso, ele era alguém bem letrado em música clássica e por aí vai. E aí as pessoas se sentavam para defender o funk, aí elas começavam, aí ele trazia algum dado, né, que ele tinha lá sobre o funk ser ruim mesmo, que prejudicava e tal. Aí a pessoa ficava sem reação, sabe? Por quê? Porque a pessoa nem se desgastou, nem se esforçou em fundamentar, em cavar, em entender por que ela vai dizer que ela acredita, que ela defende, que ela idealiza tal coisa. E sempre que pessoas assim, e as pessoas assim são a maioria, a maior parte, são exprimidas, elas ficam contraditórias, elas contradizem a si mesmas e não conseguem mais defender aquilo que elas acreditam. E boa parte disso vem justamente de querermos ter opinião sobre tudo. Porque se sabemos de tudo, nem se tivéssemos todo o tempo do mundo conseguiríamos ser bons em todas as coisas, sabe? Boa parte de
entender bem e saber de verdade ser bom em algo é aceitar que não dá pra ser bom em tudo. Quem tenta saber tudo, quem tenta fazer tudo, vai ser sempre mediano em todas as coisas. E eu aprendi isso na prática, tenho aprendido na prática. Então é bom a gente não ter opinião sobre tudo, é bom a gente reconhecer que a gente não sabe, que a gente não consiga opinar sobre as vacinas, que a gente não consegue opinar. Tô usando só exemplo que eu fico vendo bastante na internet. Que a gente não consegue opinar sobre a guerra. Enfim, a gente não consegue, a não ser que a gente pare, gaste tempo, estude, vá a fundo. Aí sim podemos arriscar uma opinião. Mas é claro, liberdade de expressão, qualquer um pode falar o que bem quiser, mas para o seu próprio bem, sabe? Para o seu próprio bem. Se dê a licença, se dê o privilégio de saber poucas coisas, mas saber muito bem aquilo que você vai falar. Para que você não fique como essas pessoas que são super iguais a nós, que dizem acreditar em algo, defender algo, pensar algo, vestem a camisa, levantam uma bandeira, mas no fundo elas nem sabem o que estão achando. Gostam de palpitar sobre tudo. É uma rodinha que todos sabem, sabem muito, mas no final não saiu um comentário lógico. É isso. Pense sobre todos os assuntos que você já comentou e você nem sabia, sabe? Você pode falar, ah, não sei, e só escutar. Isso é bom, você não vai se arrepender disso. É isso, este vídeo rápido mais uma vez, e até a próxima. Se inscreve no canal, tchau, tchau.